12 plantas sagradas usadas em rituais bíblicos desde os tempos antigos. As plantas sempre tiveram um papel importante na vida das pessoas. Na Bíblia, muitas delas aparecem em histórias, curas e rituais religiosos. Algumas eram usadas para purificar, outras para simbolizar bênçãos ou até mesmo para preparar remédios naturais. Hoje, muitas dessas plantas ainda são conhecidas e usadas no nosso dia a dia, mesmo que a gente não saiba que elas têm uma ligação tão antiga com a fé. Vamos conhecer 12 plantas que eram consideradas sagradas na Bíblia. Algumas você já deve ter visto na cozinha, no jardim ou até mesmo na rua. Vamos explicar de um jeito simples como elas eram usadas e por que eram tão especiais. 1. Oliveira, azeitona. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. Ela simboliza paz, prosperidade e bênção. Noé soltou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado. O azeite de oliva era usado para ungir reis, sacerdotes e objetos sagrados. Hoje, o azeite ainda é muito usado na cozinha, em saladas, para fritar alimentos ou até mesmo em receitas de pães. 2. Videira, uva. A videira representa alegria, abundância e a própria vida. Jesus disse, "Eu sou a videira verdadeira", mostrando que ele é a fonte da vida espiritual. As uvas eram usadas para fazer vinho, que era servido em festas e também na Santa Ceia. Hoje, o suco de uva e o vinho ainda são comuns em celebrações e refeições. 3. Figueira. A figueira aparece várias vezes na Bíblia, muitas vezes como símbolo de segurança e fartura. Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, ensinando sobre a importância de produzir boas ações. Os figos eram comidos frescos ou secos, como um lanche nutritivo. Hoje, a gente encontra figos em compotas, bolos ou até mesmo in natura. 4. Trigo. O trigo é um dos grãos mais importantes da Bíblia. Ele representa o alimento básico e a provisão de Deus. Jesus multiplicou pães de trigo para alimentar uma multidão. O trigo era moído para fazer farinha e, depois, pão. Hoje, o trigo ainda é a base de muitos alimentos, como pães, massas e bolos. 5. Cevada. A cevada era um alimento comum entre os pobres. Era mais barata e crescia em solos menos férteis que o trigo. Na Bíblia, a cevada aparece em histórias de milagres, como quando Eliseu multiplicou pães de cevada para alimentar 100 pessoas. Hoje, a cevada é usada em sopas, cervejas e até mesmo como ração para animais. 6. Romã. A romã é uma fruta cheia de sementes, e por isso simboliza fertilidade e vida. Ela era usada para enfeitar o Templo de Salomão e também aparece no livro de Cânticos. As pessoas acreditavam que a romã tinha propriedades medicinais. Hoje, a gente come romã fresca, faz sucos ou usa em saladas. 7. Cedro. O cedro é uma árvore grande e forte, usada para construir templos e palácios. Salomão usou madeira de cedro para construir o Templo de Jerusalém. O cedro simboliza força e estabilidade. Hoje, a madeira de cedro ainda é valorizada em móveis e construções. 8. Isopo. O isopo é uma plantinha pequena, mas muito importante. Na Bíblia, ele foi usado para purificar pessoas com lepra e também para aspergir sangue nos rituais de sacrifício. As pessoas acreditavam que o isopo tinha poderes de limpeza espiritual. Hoje, o isopo é usado como tempero em algumas culinárias e também em chás. 9. Mirra. A mirra é uma resina extraída de uma árvore, usada para fazer perfumes e ungüentos. Os magos levaram mirra de presente para o menino Jesus, simbolizando sua humanidade e sofrimento. A mirra também era usada em rituais de sepultamento. Hoje, ela ainda é usada em perfumes e produtos de beleza. 10. Incenso. O incenso é uma resina que, quando queimada, solta um aroma forte e agradável. Ele era usado nos rituais do templo para simbolizar as orações subindo a Deus. Os magos também levaram incenso para Jesus, representando sua divindade. Hoje, o incenso ainda é usado em igrejas e em momentos de meditação. 11. Taloé. O aloé, ou babosa, era usado para embalsamar corpos e também como remédio natural. Nicodemos levou uma mistura de aloé e mirra para preparar o corpo de Jesus. Hoje, a babosa é muito usada em produtos de beleza e para tratar queimaduras. 12. Mandrágora. A mandrágora é uma planta com raízes que lembram formas humanas. Na Bíblia,
Ela aparece no livro de Gênesis, quando Raquel pede as mandrágoras de Lia para engravidar. As pessoas acreditavam que a mandrágora tinha poderes mágicos e ajudava na fertilidade. Hoje, ela é mais conhecida por seu uso em histórias e lendas do que na vida real. Essas 12 plantas mostram como a natureza sempre esteve ligada à fé e à vida das pessoas. Muitas delas ainda fazem parte do nosso cotidiano, seja na comida, nos remédios ou nos rituais religiosos. Elas nos lembram que Deus usou coisas simples, como plantas, para ensinar grandes lições e abençoar seu povo. No fim, o que importa é perceber que essas plantas não eram apenas símbolos antigos, mas também presentes de Deus para cuidar da gente. Seja um ramo de oliveira trazendo paz, um pão de trigo alimentando o corpo ou um incenso perfumando o ambiente, todas elas têm uma história para contar e uma lição para ensinar. Aqui estão mais algumas reflexões sobre essas plantas bíblicas e como elas ainda fazem parte da nossa vida hoje. O hisopo, por exemplo, era usado para purificar as casas e até mesmo as pessoas. Na Bíblia, ele aparece quando os israelitas marcam suas portas com sangue de cordeiro para se protegerem da praga. Hoje, o hisopo é uma erva comum em jardins e pode ser usado em chás ou temperos, lembrando que até as coisas pequenas podem ter um grande significado. O alho e a cebola, mencionados no Antigo Testamento, eram alimentos básicos para os israelitas no deserto. Eles não eram apenas comida, mas também símbolos de sustento e força. Até hoje, esses ingredientes estão na mesa de quase todo mundo, dando sabor e saúde aos pratos. É interessante pensar que algo tão simples quanto um dente de alho já foi considerado um presente valioso. O cedro do Líbano era uma árvore tão forte e majestosa que Salomão a usou para construir o templo. Sua madeira era resistente e duradoura, representando a solidez da fé. Hoje, o cedro ainda é valorizado, mas mais como símbolo de beleza e resistência em móveis e construções. Ele nos ensina que, assim como a árvore, nossa fé precisa ser firme e duradoura. A videira, com suas uvas, é outra planta importante na Bíblia. Jesus usou a imagem da videira para explicar como devemos permanecer unidos a ele, como os ramos se ligam ao tronco. O vinho feito das uvas também é usado na Santa Ceia, representando o sangue de Cristo. Hoje, a uva está presente em sucos, vinhos e sobremesas, mas seu significado espiritual continua vivo. O figo era uma fruta tão comum na época de Jesus que ele a usou para ensinar sobre paciência e crescimento. Quando amaldiçoou a figueira que não dava frutos, ele estava mostrando que nossas ações devem corresponder à nossa fé. Hoje, o figo é uma fruta doce e nutritiva, mas também nos lembra que precisamos dar bons frutos em nossa vida. O lírio dos vales, mencionado no Cântico dos Cânticos, era admirado por sua beleza e perfume. Ele simbolizava pureza e amor. Hoje, o lírio ainda é uma flor muito usada em arranjos e decorações, mas seu significado vai além. Ele nos lembra que Deus se importa até com os detalhes mais delicados da criação. Por fim, o absinto, uma planta amarga, aparece na Bíblia como símbolo de sofrimento e castigo. Mas até mesmo essa planta nos ensina algo importante, que a vida nem sempre é doce, e às vezes precisamos passar por momentos difíceis para aprender e crescer. Hoje, o absinto é usado em alguns remédios e bebidas, mas seu sabor forte nos faz lembrar que nem tudo na vida é fácil. Essas plantas não são apenas parte de histórias antigas. Elas continuam aqui, no nosso dia a dia, nos lembrando que Deus usa as coisas simples para nos ensinar, abençoar e cuidar. Seja uma erva no jardim, uma fruta na mesa ou uma flor no vaso, cada uma delas tem uma lição para nós. E o mais bonito é perceber que, mesmo depois de tantos séculos, elas ainda falam ao nosso coração. Agora, vamos conhecer mais algumas dessas plantas sagradas e entender como elas aparecem na Bíblia e o que podemos aprender com elas. O alho é uma planta comum na nossa cozinha, mas na época do povo de Israel no Egito, ele era muito valorizado. A Bíblia menciona que os hebreus sentiam falta do alho quando estavam no deserto, Números 11:5. Ele era usado para dar sabor à comida e também tinha propriedades medicinais, ajudando a fortalecer o corpo. Hoje, sabemos que o alho faz bem para o coração e ajuda a combater infecções. Isso nos mostra que Deus cuida da nossa saúde até mesmo através dos alimentos que comemos no dia a dia. Outra planta importante é o hisope, uma erva pequena, mas cheia de significado.
Na Bíblia, ela foi usada para marcar as portas dos israelitas com sangue de cordeiro na primeira Páscoa, Êxodo 12:22. Também foi usada para purificar pessoas com doenças de pele, Levítico 14:4. O Isope nos ensina que a purificação e a proteção vêm de Deus, e que Ele usa até as coisas mais simples para nos abençoar. Já a romã é uma fruta linda e cheia de sementes. Ela aparece na Bíblia como símbolo de prosperidade e bênção. Os sacerdotes usavam romãs bordadas em suas vestes, Êxodo 28:33-34, e a terra prometida era descrita como um lugar onde cresciam romãs, Números 13:23. Hoje, sabemos que a romã é rica em vitaminas e antioxidantes, mostrando que Deus nos dá alimentos que fazem bem para o corpo e para a alma. A oliveira é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia. O azeite de oliva era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas, além de ser usado em lâmpadas para iluminar o tabernáculo, Êxodo 27:20. A oliveira também simboliza paz e prosperidade. Quando Noé soltou uma pomba e ela voltou com um ramo de oliveira, foi sinal de que as águas do dilúvio tinham baixado, Gênesis 8:11. Isso nos lembra que Deus sempre traz esperança, mesmo depois dos momentos mais difíceis. Por último, mas não menos importante, temos o cálamo, uma planta aromática que cresce em lugares úmidos. Na Bíblia, ele era usado para fazer o óleo sagrado de unção, Êxodo 30:23, e também como perfume. O cálamo nos ensina que Deus valoriza até os pequenos detalhes, como um cheiro agradável, e que Ele quer que a nossa vida seja cheia de coisas boas e puras. Essas plantas não são apenas parte de rituais antigos. Elas estão presentes no nosso cotidiano, seja na comida que preparamos, nos remédios que tomamos ou nas flores que enfeitam nossas casas. Cada uma delas carrega uma mensagem de cuidado, proteção e amor de Deus. Quando olhamos para uma romã, um ramo de hisope ou uma oliveira, podemos lembrar que Deus usa as coisas simples para nos abençoar e nos ensinar lições valiosas. E o mais incrível é que, mesmo depois de milhares de anos, essas plantas continuam falando ao nosso coração, mostrando que a palavra de Deus nunca envelhece. Agora, vamos conhecer mais algumas dessas plantas sagradas e entender como elas aparecem na Bíblia e no nosso dia a dia. A mirra, por exemplo, era um presente valioso, oferecido pelos reis magos ao menino Jesus, Mateus 2:11. Ela era usada em rituais de purificação, como um perfume forte também para embalsamar corpos, como fizeram com Jesus antes de colocá-lo no túmulo, João 19:39. Hoje, a mirra ainda é usada em alguns remédios naturais, como antisséptico, e em perfumes. Ela nos lembra que Deus vê valor em coisas que muitas vezes não damos importância, como um presente simples, mas cheio de significado. Outra planta importante é o incenso, também trazido pelos reis magos. Na Bíblia, o incenso era queimado no templo como uma oferta a Deus, Êxodo 30:34-38, simbolizando as orações que sobem ao céu. Até hoje, o cheiro do incenso é usado em muitas igrejas para criar um ambiente de paz e conexão com o divino. Quando acendemos um incenso em casa, podemos lembrar que nossas orações são como esse perfume, algo que agrada a Deus e nos aproxima dele. Já o alecrim aparece de forma indireta na Bíblia, mas é uma planta muito especial. Alguns estudiosos acreditam que ele fazia parte dos arbustos que cresciam na região onde Jesus foi crucificado. O alecrim é conhecido por seu cheiro forte e suas propriedades medicinais, como ajudar na memória e aliviar dores. Na cozinha, usamos suas folhas para temperar carnes e pães. Ele nos ensina que Deus cuida de nós até nos pequenos detalhes, como uma erva que dá sabor à nossa comida e saúde ao nosso corpo. A figueira é outra planta que aparece várias vezes na Bíblia. Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, Marcos 11:12-14, mostrando a importância de vivermos uma vida que produza boas ações. Mas também usou a figueira como exemplo de paciência e cuidado, dizendo que ela dá frutos na época certa, Lucas 13:6-9. Hoje, comemos figos frescos ou secos, e eles são uma delícia cheia de nutrientes. A figueira nos lembra que Deus nos dá tempo para crescer e que Ele espera que usemos nossos dons para fazer o bem. Por fim, temos o trigo, que é mencionado em muitas parábolas de Jesus. Ele falou sobre o trigo e o joio,
Mateus 13, 24, 30, ensinando que Deus separa o bem do mal no tempo certo. O trigo também é usado para fazer o pão, que Jesus partiu na última ceia, dizendo, isto é o meu corpo, Mateus 26, 2.26. Hoje, o pão é um alimento básico em quase todas as culturas. Quando comemos um pãozinho quentinho, podemos lembrar que Deus nos sustenta todos os dias, não só com comida, mas com amor e graça. Essas plantas não são apenas símbolos do passado. Elas estão vivas em nossas vidas, seja na comida que colocamos na mesa, nos remédios que tomamos ou nos momentos de oração. Cada uma delas nos conta uma história de como Deus usa as coisas simples para nos ensinar grandes lições. Quando vemos um ramo de alecrim, um punhado de trigo ou sentimos o cheiro do incenso, podemos parar por um instante e agradecer. Afinal, Deus não precisa de coisas grandiosas para nos mostrar seu amor, Ele usa até as menores folhas, os menores grãos, para nos lembrar que Ele está sempre perto. Agora, imagine como essas plantas aparecem no nosso dia a dia sem que a gente nem perceba. O alecrim, por exemplo, não é só uma erva cheirosa para temperar a carne. Na Bíblia, ele era usado para purificar ambientes e até como símbolo de lembrança, como quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, Lucas 22:19. Hoje, quando colocamos alecrim na comida, podemos pensar que ele também nos ajuda a lembrar das coisas importantes, da família reunida, de um momento de gratidão ou até de uma promessa que fizemos. O hisopo, outra planta bíblica, era usado para aspersão de água ou sangue em rituais de purificação. Era como um sinal de limpeza para o povo de Deus. Hoje, não usamos hisopo em casa, mas podemos encontrar seu parente mais próximo, o orégano. Quando colocamos orégano na pizza ou no molho de tomate, é como se estivéssemos lembrando que Deus nos limpa de tudo que nos afasta dele. Não é à toa que muitas pessoas rezam antes de comer, é um jeito de agradecer pela comida e também pela limpeza que Deus faz em nossas vidas. E o que dizer do cedro? Na Bíblia, ele era símbolo de força e estabilidade, usado para construir o Templo de Salomão. Hoje, quando vemos uma árvore grande e resistente, podemos pensar que Deus também nos dá força para enfrentar os desafios. Assim como o cedro aguenta ventos fortes, nós podemos confiar que ele nos segura nos momentos difíceis. Até as plantas mais simples, como a hortelã, têm seu lugar. Na época de Jesus, ela era usada para pagar impostos, Mateus 23:23, mostrando que até o que parece pequeno tem valor. Hoje, quando tomamos um chá de hortelã para aliviar a dor de barriga, podemos lembrar que Deus se importa com os detalhes da nossa vida, até com uma cólica ou uma noite mal dormida. O mais bonito é que essas plantas não são apenas lembranças de um tempo antigo. Elas estão aqui, no nosso quintal, na feira, na cozinha. Quando lavamos uma alface para a salada, podemos pensar no hisopo que purificava. Quando assamos um pão, lembramos do trigo que virou símbolo do corpo de Cristo. Quando acendemos uma vela com cheiro de incenso, é como se estivéssemos repetindo os gestos dos antigos sacerdotes, mas agora em nossas casas. Deus não escolheu coisas complicadas ou caras para nos ensinar. Ele usou o que estava ao alcance das pessoas, folhas, sementes, árvores, ervas. E continua fazendo isso hoje. Às vezes, a gente espera sinais grandiosos, mas ele fala através de um cheiro gostoso, de uma refeição compartilhada, de uma planta que cresce no vaso da janela. Basta prestar atenção. E não é só sobre o passado. Essas plantas ainda têm muito a nos ensinar hoje. O alecrim, por exemplo, que era usado para ungir e purificar, hoje enfeita nossos jardins e tempera nossas carnes. Quando passamos a mão nas folhinhas e sentimos aquele cheiro forte, é como se Deus estivesse nos lembrando, eu estou aqui, no simples, no cotidiano. Não precisa ser algo raro ou distante. O mesmo acontece com a oliveira. Na Bíblia, ela simbolizava paz e bênção. Hoje, o azeite que usamos para cozinhar ou passar no pão vem dela. Quando regamos uma oliveira no quintal ou usamos seu óleo na comida, estamos conectados com essa história de fé e provisão. Deus não mudou a forma de falar conosco. Ele ainda usa as coisas que já conhecemos para nos mostrar seu amor. Até a figueira, que muitas vezes é citada nas Escrituras, pode estar no nosso dia a dia.
Quem nunca comeu um figo doce ou viu uma figueira crescendo em algum terreno? Jesus usou essa árvore para ensinar sobre paciência e frutos. Hoje, quando comemos um figo ou vemos uma figueira carregada, podemos lembrar que Deus espera de nós boas ações, não só palavras bonitas. E o que dizer da romã? Na Bíblia, ela enfeitava as vestes dos sacerdotes e representava abundância. Hoje, ela está nas fruteiras e sucos. Quando cortamos uma romã e vemos aquelas sementes vermelhas brilhantes, é como se Deus estivesse nos dizendo: minha graça é suficiente, ela se multiplica. Não precisamos procurar milagres fora do comum. Eles estão nas coisas que já fazem parte da nossa vida. Até as ervas mais comuns, como a hortelã e o endro, que Jesus mencionou, estão nas nossas cozinhas. Elas nos lembram que Deus se importa até com os pequenos detalhes. Não é preciso fazer grandes sacrifícios ou rituais complicados para agradá-lo. Basta viver com atenção, gratidão e amor pelas coisas simples. Essas plantas nos mostram que a espiritualidade não está só nos templos ou em momentos especiais. Está na hora do almoço, no cuidado com as plantas, na partilha de um pão. Deus usa o que já temos para nos ensinar, consolar e guiar. Às vezes, a gente só precisa abrir os olhos e o coração para perceber: